Olá, meus amores. Hoje eu queria bater um papinho rapidinho com vocês, principalmente vocês que estão chegando agora no canal. Alguns de vocês já seguem a Lei do Tempo, outros estão curiosos e outros, a meu convite, vieram aqui assistir de uma forma despretensiosa. Então vamos lá, o que é seguir a Lei do Tempo? Primeiro efeito que você começa a sentir, ou pelo menos que eu comecei a sentir na minha vida, que começou a me dar uma outra perspectiva do que é viver, foi perceber que o tempo é feito de pequenos ciclos. Não um ciclo de 1 ano, 6 meses ou 3 meses, mas ciclos de 13 dias. 13 dias já deu um alargamento na semana, né? Porque geralmente a gente se planeja, o menor tempo que a gente se planeja é de semana a semana. E as nossas semanas, elas não coincidem com os meses. Nós temos ciclos de 28 dias, porque a Lua leva 28 dias para dar uma volta inteira em torno da Terra. As semanas têm 7 dias, então nós deveríamos ter 4 semanas de 7 dias, sabendo que o nosso mês começa no primeiro dia de uma primeira semana e termina no 28º dia de uma quarta semana. Mas não é assim, né? O mês pode começar numa quinta-feira, terminar numa quarta, e isso nos confunde, principalmente porque nós nos guiamos pelo número do dia do mês para saber quando vamos receber, quanto teremos de pagar as contas, quanto sobrará para a gente viver a nossa vida, ou até mesmo você que não tem esse tipo de preocupação e que pode aplicar o seu dinheiro, você vai conferir as suas aplicações de 30 em 30 dias, que nem sempre coincidem com o primeiro dia da semana, o último dia da semana. Muito bem. Então, essa percepção de que existe um ciclo de 13 dias, e aí você pergunta, mas 13, por que não 7? Porque o pulso, segundo a lei do tempo, que é a matemática que sincroniza todos os eventos da nossa galáxia, e não só do nosso planeta, do centro da galáxia pulsa um acorde, como se fosse um acorde musical de 13 tons. Exatamente 13 tons. E, portanto, para cada acorde existe uma melodia, uma pequena canção, um pequeno compasso da vida a ser respeitado, vivido, cumprido. Existe um propósito para aquele compasso musical. E quando a gente se sintoniza com isso, a nossa vida, primeiro, ela baixa a ansiedade. Então peraí, nós ainda estamos na mesma onda encantada. Terminou a semana, passaram-se 10 dias de quando você entrou em contato com o primeiro tom de uma onda encantada e ainda estamos na mesma onda encantada. E depois do 10º dia, então, você começa a acompanhar e perceber que do 11º dia ao 13º dia existe um movimento de espectralizar, de liberar, de soltar, de libertar toda aquela vivência segundo o propósito daquele compasso musical da sinfonia cósmica, da onde somos aqui um tim, né? Um pequeno nota, um pequeno tim, nem sei como chamar isso, mas somos. Sem o nosso tim, seria diferente a música, percebe? Então, isso baixa a ansiedade. Segundo grande efeito, nós somos seres complexos, né? Nós temos que cuidar da nossa saúde, a gente tem que cuidar da nossa produção, de trabalho, a gente tem que cuidar das nossas relações, a gente tem que cuidar da nossa família, a gente tem que cuidar da nossa beleza, aparência, a gente tem que cuidar, a gente tem que cuidar de muita coisa, são muitas facetas da nossa vida. E como nós somos detentores do livre-arbítrio, a gente pode decidir se vai seguir a natureza ou não, a gente tem sempre muitas decisões a tomar. Então esse ser complexo, né, a gente nunca sabe por onde começar. Na verdade, a gente começa a dar atenção
a uma dessas facetas quando ela está dando problema. E isso significa que a gente vive guiado por problemas. Ah, se a tua conta bancária está legal, você nem pensa nisso. Ah, se a sua saúde está legal, você nem pensa nisso. Ah, se na sua família alguém ficou doente, pronto. É disso que você vai se ocupar. Percebe? Então a gente vive uma vida cheia de problemas. Eu tenho um colega que dizia assim, você parece um livro de matemática. Por quê? Porque você está cheio de problemas. Entende? E quando a gente segue as ondas encantadas, a gente tem a nossa percepção, o nosso foco da nossa atenção a uma faceta da nossa composição humana, da nossa psique, da nossa mente, das nossas faculdades mentais e cognitivas que, na verdade, regem a nossa capacidade de tomar decisões. Então, a gente não se surpreende com o problema, a gente evita o problema, previne, a gente não... É um cuidado, é um autocuidado, é uma prática de autoestima, porque você parar para ouvir a leitura das ondas encantadas é uma prática que você faz para você, porque você ouve falar de você como ser habitante do sistema solar da Via Láctea. Então, quando você ouve isso, você ouve uma meteorologia, que tempo vai fazer hoje, que estação do ano estamos, para você planejar o que você vai vestir, ou como você vai direcionar o seu lazer ou o seu trabalho. Então, essa conexão é uma conexão de autocuidado, é uma conexão que começa a desenvolver a percepção do seu lugar no mundo. Isso te acalma, isso te traz presença, diminui a ansiedade e aumenta potencialmente o seu autocuidado. Então você tem um propósito numa onda encantada, como por exemplo a onda encantada que estamos iniciando hoje. É a onda encantada do macaco magnético. O macaco tem um padrão vibracional. Isso significa que macaco? Onde está o macaco? O macaco é o padrão vibracional do dia. Então, por exemplo, se o passarinho canta agora, ele está expressando o padrão vibracional daquele dia. Né? Algum cruzamento energético passou por ele e ele fez aquele som, aquele sonido, porque ele não tem o livre-arbítrio. Então ele simplesmente segue. A quantidade de luz solar, a quantidade do calor do dia, da umidade do dia, da região do planeta que aquela árvore, que aquela folha está, simplesmente vai responder àquele padrão vibracional energético daquele dia. Quando eu falo padrão vibracional energético, eu estou dizendo o dia, a temperatura, a quantidade de luz, de umidade, né, a química do solo, e o padrão vibracional energético daquele dia. Mas nós temos escolha, e nós podemos escolher nos sintonizar. E quando a gente escolhe sintonizar, a gente vai começando a perceber que nota nós somos nesse compasso musical galáctico. Então, e pouco a pouco, um processo. E isso também é outra coisa muito importante. Você não vai começar a seguir a lei do tempo e, pronto, entende tudo, resolveu tudo, compreendeu tudo, sentiu tudo. Não, é um processo, é uma outra linguagem. É uma outra linguagem, como se você fosse aprender outra língua. Só que é um pouco mais fácil, porque é uma linguagem que está dentro de você, que vibra dentro de você. As suas celulinhas, você pode decidir, mas as suas celulinhas, elas sentem quando você decide sintonizar e se alinhar com esse padrão vibracional. Aí elas ficam todas ali, sabe? Tipo assim, sabe como você fica quando você é convidado por uma festa, que você sabe que vai estar cheio de amigos que você conhece, que se dão bem? Fica aquele entusiasmo, sabe? Oba! É assim que suas celulinhas ficam. E aí, em cada onda encantada, então, você atende, né, coloca o foco num propósito. O propósito da onda encantada, do macaco magnético, é o brincar. Nós temos 13 dias aí para a gente
levar a vida menos a sério, perceber que tudo que está aqui passa. Né? Como é que é? Fora o motorista e o cobrador, tudo passa, né? Então, tudo é passageiro, sabe? Tudo é uma grande experiência, tudo é uma grande ilusão. É a segunda palavrinha que define o padrão vibracional desta onda encantada. É brincar, ilusão e magia. E qual é a grande magia que faz do macaco um senhor das ilusões? E um senhor das ilusões ainda bem-humorado. É a cocriação da sua vida. É você cocriar. Cocriar é magia. Ah, mas o que é cocriar? Cocriar, por exemplo, é assim, olha. Nós estamos entrando no outono, né? Tivemos o verão, a primavera, tudo floriu. E agora no outono, o que a gente vai fazer? A gente vai limpar a área, o solo. As árvores vão deixar cair as folhas, a gente vai limpar o terreno, né? Já plantamos, floriu, colhemos e tal, hora de limpar o terreno, entende? Então, é uma grande magia você perceber que no outono, se você, por exemplo, vive da terra, né, como eram os nossos antepassados que viviam em tribos e dependiam da terra para viver, e portanto eles eram conectados, eles sabiam que era hora de limpar o terreno. E isso é magia. Por quê? Porque você está cocriando com o mundo, o tempo, a terra. Você vai comer, então você tem que saber a hora de limpar o terreno, a hora de plantar, como regar para poder ter a mágica do alimento para você comer e sobreviver. É simples assim. Só que aí voltamos à complexidade do ser humano. Temos que tomar decisões o tempo todo. E aí, decidir o quê? Então você vai cocriando, né, o seu alinhamento, trabalhando o seu equilíbrio, e isso vai aumentar o seu discernimento em relação a essa realidade que é uma grande construção sua e cultural. Mas não é a verdade última, né? A verdade última para você é a sua realização. A verdade última para você é a sua saúde, é a sua alegria de viver, é o seu trabalho como expressão da sua arte. Então, é você autorrealizado e você feliz. E aí nesse acompanhar dessa sinfonia cósmica, cada onda encantada, você vai trabalhando uma característica dessa complexidade que é ser humano sobre a face da Terra. Então, o propósito nesses 13 dias é pega leve, olha para a sua realidade, percebe isso como tudo é tão passageiro, né? E cocria, olha a magia da vida. O que você quer para você nesse momento, né? Coloca o foco nessa percepção de que a vida é uma grande ilusão, portanto vamos levar tudo menos a sério, porque a vida é uma grande cocriação. Daí você tem a leitura dos outros 13 tons para te dar, sabe, o passo dessa dança. E assim seguimos. E aí você pode continuar seguindo o falso calendário só para marcar o dia de receber, de pagar conta e de compromisso. Mas se liga na lei do tempo. E aí você comenta aqui depois quais são os benefícios que você começa a sentir. Se você que está me ouvindo já segue a lei do tempo, vamos dar uma força para quem está chegando agora e comenta aqui embaixo nesse vídeo o que tem sido seguir a lei do tempo para você. Tá bem? Então esse é o recado de hoje. Muita gratidão, muita alegria, muita alegria. Esse vídeo de hoje, por exemplo, é isso. Ele foi sem vinheta, foi sem produção, foi sem nada. Nessa magia da vida, nessa brincadeira do macaco. Bora fazer um vídeo assim espontâneo e pronto, e tá tudo bem, né? Vamos pegar leve, levar menos a sério. E saiu esse vídeo aqui para você. O que você achou dele? O que você achou dessa magia da sintonia com o macaco magnético que a sintonia com o macaco magnético trouxe para esse vídeo? Comenta aqui. E se você gostou do que ouviu, não deixe de se inscrever no canal,
acionar o sininho, porque aí você vai saber exatamente quando está começando uma onda encantada, né? O que a lei do tempo está indicando para a gente. Porque aqui a gente não tem essa coisa de toda quarta-feira. A gente tem toda onda encantada, tá? É essa pontuação que eu faço questão de fazer para você. Gratidão. Namastê. Lakesh. Eu sou um outro você. Deixa eu ver se eu coloco a vinheta do fechamento aqui, que ela é legal. Pelo menos ela, né?